Saudações ancestrais de paz. Eu sou o pastor Josias Vieira Caeté, ecoteólogo negro de ancestralidade Caeté em contexto urbano. Aqui a fé brota do território, a palavra é semente e o vídeo é nosso cultivo. Esse é o nosso quilombo, a nossa aldeia virtual, onde cultivamos o cuidado, a memória e a esperança. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Ecoteologia Decolonial. Como vocês já sabem, nós estamos aqui fazendo uma pequena série de resposta para algumas perguntas que chegaram para mim numa webinar que eu participei. E como são perguntas mais compostas, mais profundas, as respostas estão sendo dadas aqui no YouTube, no nosso canal. E toda terça-feira a gente coloca uma caixinha lá no meu Instagram, josias.v.caeté, para você perguntar lá o que você quer saber, né? Então a pergunta é bem essa: quer saber o quê? E aí a gente tenta responder. Que eu não consegui, eu procuro quem saiba, né? Pois bem, minha gente, antes de entrar no nosso vídeo propriamente dito, eu queria convidar você a apontar o seu celular aqui para esse QR Code que está aqui no cantinho, para você fazer aí uma contribuição para o nosso canal, aquilo que você quiser e puder, se você quiser e se você puder, faça uma contribuição no nosso canal para a gente manter os trabalhos aqui, tá bom? De toda forma, também temos, caso dê alguma coisa e esse QR Code não funcione, nós temos aqui na descrição do vídeo uma chave Pix que você pode utilizar e também o link do nosso Apoia-se. Então você pode ir lá, faz a sua inscrição no Apoia-se, já cadastra seu cartão de crédito lá, e aí R$1, R$2, o que você quiser, você manda pra gente e a gente é muito feliz e muito grato pelo que você puder compartilhar, tá bom? Então essa é a nossa terceira pergunta da série que nós estamos respondendo. Se você está acompanhando aí, você viu que nas duas outras perguntas nós falamos sobre racismo religioso, nós falamos também sobre não falamos sobre a teologia do domínio, mas falamos sobre esse processo da conquista, né? A desvinculação, possível ou não, do cristianismo e dessa doutrina da conquista, que foi como a pergunta chegou para a gente. E aí a pergunta de hoje, ela é interessante porque ela tem um pouco de semântica, né? Eu vou tentar responder aqui dentro das minhas limitações. Mas a pessoa que nos pergunta, ela faz assim: gostaria de saber como estruturar uma economia moral e uma teologia da abundância em um contexto que valoriza tanto a extração e o acúmulo de riquezas. Rapaz, é um negocinho aqui, viu? Porque a gente tem várias coisas para pensar. Primeiro, para pensar numa resposta adequada a essa pergunta, é necessário observar conceitos que estão embutidos nas palavras. E aí eu trago sempre à memória a fala da querida Silvia Rivera Cusicanqui, que é uma socióloga aimara, que cunhou aí a sociologia das imagens. E Silvia, ela tem uma fala muito interessante, que ela diz que existe no colonialismo uma utilização muito peculiar para as palavras. Porque no colonialismo as palavras elas não denotam, elas encobrem. Com isso, Silvia está dizendo que as palavras são utilizadas na dinâmica do colonialismo e, obviamente, no nosso processo de colonialidade, elas são utilizadas a partir da vontade de quem fala, de quem as usa, né? Então, quando a gente pensa aqui economia moral, a gente tem que olhar o que é que essas palavras de fato querem dizer, para que a gente possa propor alguma coisa com elas, né? Por exemplo, a palavra economia ela é formada por dois radicais gregos, oikomene e nomos. Então, oikomene está ligado a tudo o que é relativo ao todo criado, à criação. Nas palavras do Papa Francisco, a casa comum. Bem como nomos
traz consigo a estrutura de regras. Nomos é leis, regras, né? Então, se nós fizermos o encontro dessas palavras, nós teremos aqui uma conceituação a partir da etimologia com as regras de convivência na casa comum. Já o pensamento de moral, que é uma palavra que nasce na filosofia grega, mas ganha na razão ocidental um contexto de padronização, e aqui eu não estou nem entrando para a teoria, tá certo? Eu não vou trabalhar os filósofos da razão ocidental, mas, grosso modo, ela traz essa ideia de padronização ao que é reconhecido como moral, portanto aceitável, né? Logo, o que é imoral é não aceitável. Então, quando a gente pega as palavras economia e moral e coloca numa tentativa de construção de conceito, para mim fica um tanto quanto forçado. Porque eu não posso achar que eu vou pegar algo que fala das regras para a convivência na casa comum e fazer com que essas regras da convivência na casa comum, como um todo, estejam atreladas a um conceito limitado a um pensamento. Porque o conceito de moral, ele é restrito a uma razão, e se você for esmiuçar, você vai ver que ele não se relaciona da mesma forma em outros conceitos, em outras estruturas de pensamento. Então eu não posso pensar na possibilidade, foi legal, né? De construir uma regra ou uma série de regras para a convivência na casa comum a partir de uma razão localizada. Então, isso para mim fica um pouco difícil. Bem, se você puder me ajudar a pensar isso, melhor, coloca aí no chat e a gente vai criar diálogos a partir disso daí, porque é para isso que o canal serve. Ok? No segundo caso, da teologia da abundância, a gente tem um ponto de partida. Porque se nós pensarmos no que diz respeito à abundância, eu vou automaticamente me conectar com as palavras de Jesus, quando ele vai dizer que ele veio para que todos tenhamos vida e vida plena. Em algumas traduções vai dizer em vida com abundância. E se esse texto é utilizado por ele para apontar um caminho, esse caminho é um caminho de vida plena, de vida de verdade, né? Então, na acepção da palavra, a gente tem a oportunidade de interpretar que Jesus se refere a uma condição de vida em que a plenitude apresenta o estabelecimento do reinado de Deus. Então, aqui eu trago uma outra palavra para compor esse pensamento, que é a palavra salvação. No contexto da ecoteologia decolonial, eu tenho me debruçado a pensar que esse texto ele se liga diretamente com a ideia de soteriologia, porque é no contexto do reino de Deus, que é o que Jesus falou todas as vezes, eu vim para apontar para o reino de Deus. E o reino de Deus é a salvação, sendo assim, a salvação ela é a possibilidade de todos e todas experimentarem vida plena, vida de verdade. E a partir daqui, estabelecimento do reino de Deus a partir daqui, a partir de agora, para que só depois a gente tenha tudo renovado. Então, uma teologia da abundância, ela pode ser lida como uma teologia da plenitude, da vida plena. Assim, ela seria a nossa possibilidade de interpretar a vida e suas problemáticas, suas contradições, a partir da plenitude do reino de Deus. E oferecer respostas aos questionamentos da vida como um todo, por intermédio do que a teologia aponta, mediante uma reflexão desse prisma, ou da ecoteologia decolonial a partir desse prisma, que é o prisma da vida plena. Beleza, minha gente? Então, que Deus nos ajude a pensar uma teologia de abundância
a refletir mais sobre essa coisa da economia, desde que a economia não seja uma estrutura de financiarização da vida, mas seja um pensamento de quem vai obedecer às regras de convivência na casa comum. Que Deus te bendiga e nos ajude nessa caminhada. E aí eu convido você a seguir o canal, se inscrever nesse sininho aí que você está vendo. Se puder e quiser, faça uma contribuição aqui no nosso QR Code. E nós temos também o link do Apoia-se e da chave Pix aí para você. E também nos siga nas outras redes sociais. Estamos no Instagram, josias.v.caeté, no Threads também, josias.v.caeté, e a gente vai se falando. Deus te bendiga.